Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é da época de Mademoiselle até o Scooby-Doo de hoje. Na aula de hoje, trabalharemos com as variedades linguísticas usadas antigamente e como que são hoje. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o segundo ciclo da EJA, que tem como eixo temático empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem é respeitar a variedade linguística que caracteriza a comunidade dos falantes da língua portuguesa. Objetivos específicos: analisar as variações da língua em seu uso, compreender as diferenças decorridas do uso da linguagem em relação histórica. Agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Para começarmos a nossa aula, trouxe um trecho da crônica Antigamente, do nosso grande poeta e escritor mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade. Vamos fazer a leitura. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E levavam tábua. O remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era de tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em uma canoa furada. Interessante e muito diferente essa crônica, não é mesmo? Vamos analisá-la? Por que o título dessa crônica de Carlos Drummond é Antigamente? Um tempinho para vocês pensarem. A resposta é porque o texto refere-se a comportamento de outra época e, para isso, emprega palavras e expressões usadas antigamente. Mais uma questão. Há alguma palavra ou expressão antiga cujo significado você já conhecia? Mais um tempinho para você pensar. Acredito que vocês responderam que várias palavras e expressões acharam muito diferentes, até mesmo estranhas, não é mesmo? Pois bem, e aí? O que vocês conseguiram entender desse trecho da crônica Antigamente? Tiveram alguma dificuldade? De que maneira a relação entre o passado e o presente é estabelecido nesse texto? Mais um tempinho para vocês pensarem. Pois bem, por meio do título Antigamente, que indica ao leitor que o comportamento era diferente do atual, assim como a linguagem, as palavras e as expressões. Provavelmente, com que intenção o autor escreveu esse texto? Pensem aí.
informar ao leitor de que muitas palavras e expressões ainda hoje empregadas têm origem muito antiga e, ao mesmo tempo, apresentar outras que possivelmente ele ainda não conhece. Além disso, busca provocar no texto efeitos de humor, a fim de divertir o leitor. Podemos concluir que algumas palavras e expressões usadas nessa crônica não são usadas hoje em dia. Mas vocês devem estar perguntando o porquê de acontecer isso. Pois bem, a língua é viva. Sabiam disso? Isto é, por nós falantes da língua, no caso, a língua portuguesa, ela está em constante mudanças. Palavras vão sumindo e outras vão chegando. Isso é o que chamamos de variedade linguística histórica. Essa crônica ela é datada de 1966. Drummond a escreveu na década de 60, narrando acontecimentos do cotidiano daquela época, que hoje, ao lermos, parece que estamos lendo um texto em outra língua. Isso acontece constantemente. A maioria das palavras e expressões usadas nessa crônica caíram em desuso, isto é, ficaram arcaicas. A esse fenômeno damos o nome de arcaísmo. E as palavras que vão surgindo em uma língua, isto é, as novas, damos o nome de neologismo. Neo significa novo e logismo significa estudo. Vamos pegar algumas palavras e ou expressões da crônica lida antigamente e vamos colocar os significados de hoje. Observem o trecho. As moças chamavam mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Então, vejamos. Mademoiselle significam moças solteiras. Já todas mimosas e muito prendadas significa carinhosas e com aptidões domésticas. Agora, na expressão completavam primaveras, essa é fácil, não é? Significa fazer aniversário, iniciar um novo ciclo. Já no parágrafo, os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa, mas ficava longos meses debaixo do balaio. Janotas significa quem tem elegância. Já pé de alferes é namoro. Agora, arrastando a asa é enamorar-se. Já longos meses debaixo do balaio quer dizer esquecer um amor. Bom, e aí? Vamos para outro parágrafo. E levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. Vamos colocar para o português de hoje. E levaram fora, o remédio era arrumar um novo amor em outros lugares. Agora vamos para o trecho. As pessoas, quando corriam antigamente, era de tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Vamos lá. Tirar o pai da forca significa hoje fazer as coisas com pressa, rápido. Já não caíam de cavalo magro quer dizer se dar mal com algo que não vale a pena. Vamos para outro parágrafo. Em algumas, jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. Quer dizer que a pessoa se faz de desentendido e a outra acaba falando a verdade, a fim de ensinar algo. Vamos agora para mais um trecho. O que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em uma canoa furada. Significa, o que não impedia que nessas situações de um ou outro entrasse em uma situação que já é fadada ao fracasso desde o princípio. Perceberam que após fazermos as traduções dos significados das palavras e expressões de como eram para o hoje, isto é, para a nossa atualidade, o texto ficou mais fácil para a compreensão? Porém, temos que ter em mente que a crônica, na época em que ela foi escrita, as pessoas entendiam o texto perfeitamente. No entanto, com o passar dos anos, essas palavras e expressões foram caindo em desuso e as novas apareceram. O fenômeno arcaísmo, que é o desuso de palavras e expressões, é algo comum de acontecer. Contudo,
acabamos não percebendo sua ocorrência, pois estamos inserindo na língua, ou seja, reproduzimos as mudanças do idioma sem perceber. Já o aparecimento de novas palavras, isto é, o fenômeno neologismo, também ocorre sem percebermos, ou até mesmo estranharmos, já que estamos inseridos no contexto da língua. Vamos a alguns exemplos de neologismos. Um neologismo fresquinho. Vamos lá. Ele escubiou na reunião de hoje. E aí, entenderam? Um tempo para vocês pensarem. Já tem a resposta do Scooby-Doo? Tenho certeza de que quem acompanhou o Big Brother Brasil de 2022 sabe o que significa Scooby-Doo. Scooby-Doo surgiu do nome do participante Pedro Scooby, que é um surfista tranquilão que não se estressava com facilidades com os outros participantes e que de vez em quando parecia estar no mundo da lua. Isto é, ele ia para o mundo só dele. Um outro exemplo de neologismo é a palavra tancar. Vejam em uma frase. Só você para tancar isso. Entendeu o que significa essa frase? Um tempinho para vocês pensarem. Esse contexto significa aguentar. Observem. Vocês devem estar perguntando de onde surgiu esse neologismo. A palavra tancar veio do mundo dos jogos eletrônicos. Em jogos competitivos, os quais jogadores formam equipes e enfrentam outros jogadores. Existem personagens conhecidos como tanques, que são responsáveis por proteger seus aliados e aguentar bastante dano inimigo. O neologismo tancar vem dessa classe de personagens e significa aguentar, segurar. Os neologismos, na maioria das vezes, surgem devido a contextos vividos. Surgem pela necessidade de expressar algo e não a palavras ou expressões dicionarizadas para exprimir aquela situação específica. Foi o caso do que aconteceu com o neologismo do Scooby-Doo. Pegou-se as características existentes da pessoa do Pedro Scooby, mais as situações vividas por ele e o que acontece no nosso dia a dia. Já que vocês aprenderam sobre o que são arcaísmo e neologismo, vamos praticar o que aprendemos hoje? Mas já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque a sua. Agora, vamos às questões. Leia o poema Neologismo de Manuel Bandeira. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Manuel Bandeira. Vamos às questões. Questão número 1. O poema chama-se Neologismo, pois, letra A, dá a ideia de coisa ultrapassada. Letra B, encerra uma mensagem otimista. Letra C, introduz palavras novas na língua. Ou a letra D, que contesta as regras gramaticais. Um tempo para vocês pensarem. A resposta da questão 1 é a letra C, introduz palavras novas na língua. Vamos agora à questão 2. Qual das palavras abaixo é considerado um neologismo? Letra A, beijo. Letra B, ternura. Letra C, cotidiana.
Ou a letra D, Teodora? Pensem aí. A resposta da questão 2 é a letra D, Teodora. Acertaram? Vamos agora para a questão 3. Os pilontras é que eram um precipício, jogando com paus de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O que quer dizer a palavra pilontras? Letra A, pessoas sem conhecimento. Letra B, pessoa que age com esperteza. Ou a letra C, pessoa que tem muito dinheiro? Pense na resposta. A resposta da questão 3 é a letra... Vamos ver se vocês acertaram. É a letra B, pessoa que age com esperteza. O trecho quis dizer, os espertos é que eram um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. Agora vamos para a questão de número 4. A palavra pilontras caiu em desuso na língua portuguesa. Ela é considerada, letra A, um neologismo ou a letra B, um arcaísmo? Tempo para vocês pensarem. Acertou quem respondeu que é a resposta B, arcaísmo. Última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marque a sua. Vamos ao resumo da aula de hoje? Hoje estudamos a variedade linguística de ontem, o arcaísmo, e as de hoje, neologismos. Aprendemos que o arcaísmo são palavras que caíram em desuso e o neologismo são as palavras novas de uma língua. Antes de ir embora, vou deixar um desafio para vocês. Conversem com a família, os amigos e os colegas sobre palavras ou expressões que não usamos mais, os arcaísmos, e outras emprestadas de outros idiomas ou que são inventadas, os neologismos. Depois, escrevam 2 arcaísmos e 2 neologismos. Respondam no seu caderno, fotografe e envie para o QR Code que aparece aí na sua tela. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Estudar é sempre muito bom. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula. Tchau!